Fala pessoal, tudo certo? Vamos retornar então com o nosso curso, com as nossas aulas. Na última aula nós vimos os comandos de entrada e saída, como que faz, né, para a gente inserir um valor no nosso programa e também como que faz para a gente apresentar ele na tela. E também vimos, né, um pouquinho sobre o método parse de conversão de valores. Bacana, então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a formatação de string, né, e a apresentação de dados na tela. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito em cima da solução, virmos no botão adicionar e novo projeto. Cliquei, selecionei o aplicativo do console, .NET Framework, tipo da aplicação, nome do projeto, vamos dar o nome de formatacal string. Bacana, então criou aqui a estrutura básica, né, do nosso programa e agora nós vamos ver três maneiras de como a gente pode formatar ali as nossas strings para a apresentação. Então, inicialmente, eu vou declarar uma variável chamada nome, do tipo string, e ela vai receber o meu nome, Luiz Varela. Então, vamos inicializar ela com este valor. Vocês podem inicializar com o valor que vocês desejarem. Também teremos uma variável, vamos declarar uma variável chamada idade, do tipo int, tipo inteiro, que vai receber a minha idade, certo? Perfeito. Então, eu gostaria agora de apresentar esses valores na tela. O primeiro processo nós já conhecemos, que se chama, né, concatenação. A concatenação nada mais é que um agrupamento, uma junção de strings, certo? De valores das variáveis também. Para isso nós utilizamos o comando de saída, comando de escrita console writeLine, e podemos, como o professor já havia mostrado, personalizar a nossa saída. Então eu posso aqui, entre aspas duplas, colocar um texto e agrupar, vou juntar com o valor da variável nome. Assim como eu posso adicionar mais um texto e também agrupar com o valor da variável idade. Então aqui nós temos, né, esse processo de apresentação que se chama concatenação. Lembrando, né, novamente frisando, nós não estamos realizando a soma de nome mais o valor da variável, mas sim uma junção, um agrupamento. E como que ele vai ficar apresentado na tela? Então, eu vou alterar aqui o projeto para formatacal string e vou pressionar as teclas Ctrl F5 para que a gente possa visualizar na tela. Legal, então ele fez a junção do meu texto mais o valor da minha variável. Então ficou nome Luiz Varela, idade 32. Que bacana, show de bola. Então nós vamos utilizar o operador de adição para fazer, né, esse processo de concatenação. A segunda maneira de apresentar o valor na tela é a interpolação. A interpolação. Como que ela funciona, né? Ela é uma maneira mais moderna e, consequentemente, melhor de apresentar os valores. Entre os parênteses do console writeLine, nós vamos iniciar com um sinal de dólar. Tá? Então, nós vamos adicionar esse sinal de dólar e, em seguida, abrimos aspas duplas e fechamos aspas duplas. E ponto e vírgula ao final. Dentro das aspas duplas, nós vamos colocar, então, o nosso texto que queremos adicionar e para referenciar as variáveis nós vamos utilizar chaves. Então olha só, eu vou abrir chaves, vou passar o nome da variável e vou fechar chaves. Em seguida eu vou passar um texto, outro texto, vou abrir chaves e referenciar a variável idade. Pô, que legal! Notem que com a interpolação é um pouco menos verboso, né? Então não preciso ficar abrindo, fechando aspas para o texto, assim como eu não preciso ficar adicionando o sinal de adição para concatenar, correto? Então, abro uma única vez as aspas duplas, fecho, e dentro dela, né, eu adiciono todo o meu texto e faço as referências às variáveis. Vou apresentar esse código para a gente ver como que ele vai ficar na tela. Ctrl F5 e notem, não teve alteração nenhuma comparado com a concatenação. Então ambas são
similares. São iguais. E o último recurso, né, que a gente pode utilizar são os placeholders, ou placeholder. Também ainda usamos o comando console writeLine, só que agora nós vamos passar alguns índices para apresentar os valores das variáveis. Então, olha só, entre aspas duplas eu passo o meu texto, abro chaves, insiro um índice, passo um outro texto, no caso aqui idade, abro chaves, passo outro índice, entre chaves. Legal! E em seguida eu vou passar as minhas variáveis, certo? Então, eu vou inserir agora aqui, ó, separado por vírgula, a variável nome e a variável idade. Com isso, deixa eu só pegar aqui um aplicativo, só para a gente exemplificar o que vai acontecer aqui, né? Quando ele for escrever na tela nome, índice 0, ele vai capturar o valor que está contido na variável nome, certo? Neste índice 0. Quando ele for apresentar a idade, ele vai pegar o valor contido na variável idade, que é a outra referência, correto? Então ele vai trabalhar mais ou menos dessa maneira. Na prática, pessoal, executando o código não é para ter nenhuma mudança aqui na apresentação dos valores, tá? Então aqui ambas as apresentações ficaram iguais, entretanto a escrita do código ela é muito mais legível utilizando a interpolação, especialmente quando você tem um grande número de dados, né? Um grande número de variáveis para serem apresentadas. Então hoje em dia essa é a maneira mais utilizada. Nada impede que você utilize, né? Continue usando a concatenação, placeholder, enfim. Então, por curiosidade, essas são as três maneiras, né? As três formas de se apresentar valores na tela. E mais um detalhe, nós temos uma variação do comando console writeLine. Então, olha só, nós temos o console.writeLine e nós temos um cara também chamado console.write, e a gente vai entender a diferença entre esses dois. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou escrever um texto, console.writeLine, e vou escrever um texto assim, olá mundo, certo? E eu vou escrever um texto aqui do lado, ó, mais um console writeLine, olá mundo, vou escrever Brasil. Notem que tudo indica que se eu executar o algoritmo, lá na tela vai ser apresentado em uma única linha a mensagem olá mundo e do lado Brasil. Vamos ver se isso vai acontecer de fato? Vou pressionar Ctrl F5. Pressionei Ctrl F5, olha só, opa, olá mundo ficou escrito em uma linha, quebrou uma linha, Brasil foi apresentado na outra, tá? Por que isso acontece, pessoal? Porque o comando console.writeLine, ele quebra uma linha ao final, certo? O line aqui significa que ele vai quebrar uma linha ao final. Então ele vai escrever o texto, vai dar um Enter e vai escrever o outro texto, dando o Enter também ao final, certo? Mais ou menos esse o funcionamento do console writeLine. E nós temos uma variação que se chama console.write. Como que ele funciona? Olha só. Opa, console.write, vou passar uma mensagem agora, vou colocar aqui seja bem-vindo, e vou colocar aqui do lado também um outro console.write, seja bem-vindo ao curso de C#. Show de bola! E agora, não esqueçam, né, ponto e vírgula ao final. E agora, console.write, tudo em uma única linha, nós vamos executar e ver como que ele vai se comportar na saída. Então, olha só o que aconteceu. Seja bem-vindo ao curso de C#. Que interessante. Então, significa que o console writeLine ele escreve o texto e quando chega no final ele quebra uma linha. E o console.write escreve o texto e não quebra a linha, certo? O próximo
a próxima execução vai permanecer também na mesma linha, sem quebra, ok? Espero que vocês tenham compreendido os processos, então, de apresentação, formatação dos valores, assim como a diferença entre o console.writeLine e o console.write. Nos vemos na próxima aula. Abraços!